TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, bom dia, como é que você está? Você aí que está nos assistindo nesse momento, você que talvez está assistindo esse programa aqui, uma reprise, né? Está assistindo no outro horário, então boa tarde, boa noite a todos vocês que nos assistem. Um feliz ano novo, esse é o primeiro programa do ano que eu estou gravando e eu quero desejar a todos vocês um feliz ano novo, que Deus possa estar reinando sobre a sua vida nesse ano de 2023. Eu creio que só o fato de nós termos chego aqui nesse ano, queridos, já é um milagre, já é um sobrenatural, mediante a tudo aquilo que nós passamos nesses anos de 2020, 2021, 2022, foram anos muito difíceis, né? E com pandemia, a cidade de Petrópolis aqui foi atingida por chuvas, então nós tivemos momentos muito difíceis, mas o Senhor tem nos guardado, o Senhor é bom, queridos. A palavra dele diz que a misericórdia dele dura para sempre. E nós cremos nessa palavra. Então, agradeça ao Senhor. Glorifique a Deus. Obrigado, Deus, por mais um dia. Obrigado, Senhor Deus, pelo fato de estar vivo. Eu creio que esse é um dos maiores presentes, maiores prêmios que o Senhor tem nos dado. E creio que esse ano vai ser um ano próspero, ano de bênção. Queridos, a palavra de Deus, onde fala, ela diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, às vezes, nós olhamos aos nossos olhos, né, muitas coisas ainda que não estão no lugar que deveriam estar, mas sabemos que também, né, que Deus vai manifestar o poder dele. O Senhor vai manifestar um milagre na sua vida, como ele tem manifestado na minha vida. Não vai ser diferente com você. O nosso Deus é zeloso, é um Deus bom, é um Pai de misericórdia. Vamos para a palavra? Hoje, como tema, eu coloquei aqui: um novo ano começa com uma casa cheia. E como é que foi esse final de ano para você? Sua casa ficou cheia? Geralmente, né, nós nos reunimos, os familiares, amigos, e ali, naquele momento ali, nós nos confraternizamos. Pessoas, né, amigos às vezes de longe, ou família, né, que mora numa outra cidade, vem para se reunir, né, e ter esse tempo junto. E ali nós comemos algumas comidas típicas, rabanada. Você comeu muita rabanada? Né, bacalhau, né? Tem pessoas que gostam, então fazem essas comidas típicas e são comidas realmente que praticamente nós só usamos, né, e comemos nessa época, que é a época de Natal. Mas é um momento muito especial, é um sabor diferente, é um tempo diferente, porque o Natal representa, né, a vinda de Jesus. E o Ano Novo, né, que também se reunimos nesse tempo, né, é na expectativa, né, de entrarmos com o pé direito nesse ano que está nascendo. Então, geralmente, as nossas casas ficam cheias, né? Nós convidamos os familiares para estar junto. E nesse ano novo, nós, em família, passamos orando. Queridos, como foi bom. Nós louvamos, oramos, né? E no dia de ano novo, né, nos primeiros minutos do ano novo, nós estávamos ali agradecendo a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele tem feito e por tudo aquilo que Ele vai fazer. Então, queridos, seja grato ao Senhor. Mas a casa, interessante, eu quero hoje, né, estar falando a importância de uma casa cheia, né, a importância de nós preenchermos todos os lugares de uma casa. Por quê? Porque Jesus, ele adverte do perigo. O perigo de uma casa talvez bonita, arrumada, mas vazia. Vamos ler um texto? Abra sua Bíblia, você já está com sua Bíblia aí, já está com seu caderninho de anotação. Então, pegue a sua Bíblia, pegue seu caderno de anotação e vamos estudar a palavra de Deus juntos. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 43, que diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí.
e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Interessante. A palavra de Deus aqui, ela nos ensina que, né, no momento que existe, claro, o contexto aqui, você sabe que é um contexto espiritual, que o que Jesus está falando aqui, né, dessa casa, essa casa não é uma casa, uma construção, mas ela é uma casa física, né? Jesus está falando sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente. E ele fala que quando nós nos libertamos, né, dessa ação, dessa influência do mal sobre a nossa vida, essa casa fica limpa. Essa casa, ela fica bonita, ela fica adornada. Mas, queridos, não basta nós termos uma casa simplesmente adornada, limpa. Não basta nós termos uma casa somente arrumada. Mas o que Jesus fala aqui é que o que aconteceu? Aquele mal que saiu, ele saiu e não encontrou outro lugar. E ele retorna para onde ele morava, para onde ele habitava. E chegando, né, naquele local, ele encontra uma casa limpa, arrumada, mas vazia. E automaticamente traz mais 7. Ou seja, agora, antes era um mal sobre a vida daquela pessoa. Agora são 8. São 8 demônios agindo sobre a vida daquela pessoa. Mas por que isso acontece? Porque a casa está vazia. E a pergunta que eu te faço hoje, como é que está a sua casa espiritual? Queridos, um ano novo ele começa com a casa cheia. Talvez a sua vida está arrumada, né? Isso acontece muito, às vezes, com algumas pessoas. Chegam na igreja com a sua família totalmente destruída, com as suas finanças totalmente destruídas. E ali, quando Deus começa a operar o milagre, quando Deus começa a restaurar, quando Deus começa a dar uma direção para aquela pessoa, ela se sente, opa, peraí, eu estou bem, agora eu já tenho tudo. E automaticamente para de buscar a presença do Senhor. Não se importam mais. Algumas coisas o distraem, que seja o dinheiro, que seja o trabalho, tantas outras coisas que acabam distraindo. E ele acaba se afastando da presença do Senhor. E aí a casa fica vazia. Fica vazia, propensa ao mal, propensa a demônios. E é sobre isso que eu quero falar com você nesse dia. Queridos, nós não podemos deixar a nossa casa, a nossa mente vazia. Existe uma frase muito antiga que fala que mente vazia, oficina do diabo. Não deixa a sua mente vazia. Não deixa a sua mente vagar. E é interessante, né? Eu estava refletindo sobre um livro que eu estou lendo, e ele conta, né, a história de algo que aconteceu nos Estados Unidos. Diz que lá existia uma barragem de água, um dique, e ali começou a ter pequenas infiltrações, mas eles não se importaram. Passado o tempo, aquele dique ele quebrou, aquela barragem ela rompeu, matando 11 pessoas e destruindo várias cidades. Mas por quê? Porque se distraíram. E muitas vezes isso acontece conosco. São pequenos detalhes. São pequenos detalhes que começam a mudar a intenção do seu coração. E quando vê, você se distancia da presença de Deus. Você distancia daquilo que te traz vida. Entenda bem. Aquilo que hoje você está desfrutando foi plantado lá atrás. Foi algo que foi semeado e você está colhendo hoje. Mas se você parar de plantar, queridos, o que você vai colher futuramente? E a tendência é o quê? É você consumir o que você tem hoje. E daqui a pouco você já não tem mais nada. E se você não plantou, você não vai colher. Então nós não podemos parar de plantar, vamos colher todo o tempo, mas temos que plantar todo o tempo. E esse plantar é estar na presença do Senhor, é fazer com que essa casa, a nossa mente, a nossa vida esteja preenchida pela presença de Deus.
como é bom, queridos, a todo momento, né, nós termos pessoas para compartilhar de algo que o Senhor tem feito, ou na minha vida, ou na vida de outra pessoa. Como é bom nós falarmos da palavra de Deus. Como é bom, queridos, nós podermos, né, estar junto de pessoas que praticam a mesma fé que nós temos. Essa fé em Cristo Jesus. Mas não são todos que pensam assim. Algumas pessoas, né, veem o evangelho como supermercado. Ah, eu preciso de algo, vou lá comprar. Mas não tem responsabilidade, não tem compromisso, não tem fidelidade com aquele mercado. Porque no momento que existe promoção em outro mercado, ela vai lá também buscar uma outra promoção. Mas eu tenho certeza que você não é assim. Você que está nos assistindo nesse dia, você não é assim. Porém, se alguém que está nos assistindo tem esse sentimento, eu quero orar por você para que Deus possa mudar esse sentimento do seu coração. Então, nós vemos aqui nesse contexto que não basta ter sucesso, não basta ter sonhos, projetos, não basta nós somente termos uma vida correta, bonita para os olhos das pessoas, mas vazia da presença de Deus, vazia da presença do Espírito Santo de Deus. E eu quero compartilhar com você hoje 3 passos para que a presença de Deus seja contínua na sua vida nesse ano de 2023. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz assim: orem continuamente, orem sem cessar, não parem de orar. Queridos, por que orar continuamente? Porque Paulo ele escreve essa carta orientando ao povo de Tessalônica a orar continuamente. Primeiro, claro, a gente sabe que Deus ele se agrada. Ele quer ter um relacionamento conosco. Ele quer que nós possamos ter um diálogo com Ele. Porque você sabia que Deus fala. Talvez você ainda não conseguiu ouvir, né, Deus falar com você, mas Deus fala sim. Quando você para, né, de falar e simplesmente fica quieto e vem alguns pensamentos na sua mente, muitas vezes trazendo a resposta para aquilo que você está apresentando a Deus. É Deus falando contigo, é a forma dele estar falando com você. Então, Deus ele quer ter um relacionamento contigo. E quando fala orar continuamente, é você ser persistente nas suas orações. Tem pessoas, né, que querem algo, né, quer um milagre, quer uma cura, ora, mas não acontece nada, ele para de orar. Não faça isso. Continue orando até que o milagre aconteça. Deus tem prazer nisso, o Senhor tem prazer quando Ele vê, né, o seu servo orando continuamente, né, quando você vê essa constância. E quais são os benefícios da oração? Eu coloquei aqui alguns benefícios que nós temos quando oramos. Nós podemos dizer que quando nós oramos, nós recebemos sabedoria de Deus. Queridos, isso é fantástico. Realmente. Quando nós oramos, né, quando nós temos essa intimidade de oração, o Senhor sempre vai nos dar uma direção. O Senhor sempre vai nos dar um escape. O Senhor vai trazer sempre em nossa mente, né, algo, né, a resposta daquilo que nós estamos perguntando. Então eu quero te dizer, não pare de orar. Não deixe de orar. A oração também, queridos, ela nos beneficia nas nossas decisões. Eu tenho visto, né, quantas decisões nós tomamos por impulso. E você sabia que o inimigo da nossa alma, ele trabalha dessa forma, ele tenta nos impulsionar a tomar uma posição, a falar algo que não era para ser falado naquele momento. E nós precisamos prestar atenção sobre isso. Nós precisamos prestar atenção porque às vezes nós falamos o que nós não deveríamos falar. O provérbio diz que quem fala muito, erra muito. Quem fala pouco, erra pouco. Eu não sei como é que você, né, lidar com os seus sentimentos, com a sua, essa tua impulsividade.
E você pode ter certeza que a pessoa que é impossível, ele sempre vai estar passando por maus momentos. Então Deus, ele nos beneficia quando nós oramos. Por quê? Porque ele nos dá a decisão certa. Porque há momentos que temos que nos calar. Há momentos que temos que falar. Lá em Eclesiastes já diz isso, que há tempo para todas as coisas. Mas para nós sabermos o tempo, somente através do Espírito Santo de Deus em nós. Então não deixe de orar. A oração também, queridos, ela nos traz uma paz. Interessante isso. Às vezes você está aí, né, assim, muito chateado, aborrecido, está passando por momentos, né, angustiantes, mas quando você se ajoelha e você tem um tempo com Deus, aquilo traz refrigério para a sua alma. Então a oração traz paz. A oração, queridos, também nos ajuda a vencer as tentações. Quantas vezes nós somos tentados em falar o que nós não deveríamos, somos tentados em fazer o que nós não deveríamos fazer, somos tentados em assistir aquilo que sabemos que é errado, mas quando nós oramos, o Senhor nos fortalece. Quando nós oramos, o Senhor, ele nos dá a convicção para que nós possamos tomar as iniciativas corretas. Então não deixe de orar, não deixe de buscar. E pela oração, queridos, nós somos perdoados, sim, porque nós clamamos ao Senhor. Nós confessamos os nossos pecados ao Senhor. E é através da oração, é através desse relacionamento. E como é bom, né, você ter uma intimidade com Deus, de falar: Senhor, senta numa cadeira aqui ao meu lado, eu quero conversar contigo. Então aí na sua casa, talvez, né, nesse momento, você tenha essa possibilidade, né, de puxar uma cadeira e falar: Senhor, senta aqui que eu quero falar contigo, eu quero ter, né, um bate-papo com o Senhor, abrir o meu coração, porque é isso que o Senhor quer, é essa intimidade, é essa amizade, é esse relacionamento. Então, queridos, não deixe de se relacionar com Deus através da oração no ano de 2023. Mas o segundo passo, querido, que nós precisamos é não deixar de ler a palavra de Deus. Eu quero te motivar. Nós utilizamos o nosso tempo para tantas coisas. Por que não ler a palavra do Senhor? Por que não você entrar lá num plano bíblico? Temos aí na internet quantos planos bíblicos de leitura da Bíblia. Leitura da Bíblia em 1 ano, em 6 meses. Mas, eu vou ler em 2 anos, não importa. O importante é você ler a palavra do Senhor. É você ler continuamente. Por quê? Porque ali tem direção para a sua vida. Olha o que diz lá em Josué, capítulo 1, versículo 8. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Olha o que Deus orienta Josué. Né? Se ele quer ser bem-sucedido, se ele quer ter sucesso na vida, sucesso nos seus projetos, nos seus sonhos, não aparta-te da palavra de Deus. Por quê? Porque ela vai ter a direção correta. Ela vai fazer você evitar, né, algumas sociedades que talvez possam destruir a sua vida. A Bíblia, querido, ela nos leva a uma disciplina de colocar Deus como prioridade do nosso tempo. Quando nós lemos a palavra de Deus, né, quando nós temos esse tempo com Deus de leitura da palavra, automaticamente nós estamos priorizando o nosso tempo. Isso agrada ao Senhor. Nós passamos a ter novas revelações. Quantas promessas que talvez você não sabe que existe para a tua vida. Quantas promessas Deus tem? Vai lá, busca as promessas de Deus, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Deus não invalidou as promessas do Antigo Testamento para você, não. Não, elas são reais, elas são vivas, elas são para o dia de hoje. Então, querido, busca as promessas que Deus tem e comece a orar em cima dessas promessas. Fala: Senhor, se o Senhor prometeu, Senhor,
Eu quero essa promessa para a minha vida. Eu quero essa promessa para o ano de 2023. Começa a buscar as promessas que o Senhor tem para você. Então, isso vai acontecer com a leitura da palavra, claro. Né? Com esse tempo a sós com Deus, né? Com esse tempo que não é perdido, pelo contrário, ele vai acrescentar, porque você vai estar alimentando o seu espírito através da palavra de Deus, como você alimenta o seu corpo através, né, do alimento natural, do arroz, do feijão, da carne, dos ovos. Você vai estar alimentando o seu espírito pela palavra. E queridos, nós somos espirituais, lembre-se disso. Somos pessoas espirituais, existe um espírito dentro de nós que precisa ser alimentado, e alimentado da forma correta, que é através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus, queridos, da leitura da Bíblia, nós aprendemos a cada dia a se relacionar com a Bíblia. Para quê? Para que possa trazer uma convicção no nosso coração e saber que a Bíblia é verdadeira. A Bíblia, queridos, ela é verdade. Ela não é um livro fictício, não é um livro de história, não, pelo contrário. É fatos reais que aconteceram, estão acontecendo e irão acontecer. Então não deixe de ler a palavra. Por quê? Porque ela vai te libertar também do pecado, né? Ela vai constrangir as suas atitudes. Ela vai fazer você a refletir sobre a vida que você vive. Se é uma vida pautada nos princípios de Deus, então ela vai te afastar do pecado e ela vai te possibilitar, queridos, muitas bênçãos sobre a sua vida. Por quê? Porque você vai conhecer as promessas de Deus. Então busque, leia, estude a palavra de Deus, porque olha só, a orientação que Deus deu a Josué é para que ele não se apartasse do livro da lei, meditasse nele dia e noite. Meditasse, né? Refletisse sobre o que o Senhor está falando. Então, querido, dia e noite, reflita, pense, peça ao Senhor, conheça as promessas que Deus tem para a sua vida nesse ano de 2023. Comece a orar sobre isso. Senhor, a tua palavra diz assim, a tua palavra diz dessa forma, Senhor. Senhor, eu creio que vai acontecer na minha vida, na vida da minha família. A tua palavra, Senhor, diz que se eu crer, eu e minha família, Senhor Deus, seremos salvos. Eu creio na tua palavra e continua, Senhor Deus, manifestando o teu poder sobre a minha família. É essa oração que você tem que fazer, mas você precisa conhecer as promessas. Essa é uma delas. Mas quantas promessas? 6.000 promessas? Há pessoas que falam que tem mais promessas, mais do que 6.000 promessas para mim e para você. Mas talvez não está acontecendo porque você não conhece as promessas de Deus. E aí você vive essa vida, né, de altos e baixos. Mas o Senhor, Ele quer mudar a tua história nesse ano de 2023. E por último, busque o Senhor de todo o seu coração. Jeremias capítulo 29, versículo 12, diz assim: então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Queridos, buscar o Senhor. Buscar o Senhor. E buscar o Senhor, queridos, esses dias estive com uma pessoa, eu falei, como é que tá? Tudo bem? Ele falou que tá ótimo, tudo maravilhoso. Eu falei, rapaz, tu tá congregando aonde? Aí ele, não estou congregando. Eu falei, mas como é que você pode dizer que está tudo bem se você não está buscando o Senhor? Ah, não, estou buscando em casa. Querido, nós não buscamos em casa sozinho. É que nem a pessoa que fala assim, eu vou comprar uma aparelhagem de musculação e botar na minha casa. Vai ficar lá, sabe o quê? Para pendurar roupa. Ah, quantas esteiras, quantas bicicletas, né, que tem nas casas que só serve para pendurar roupa. Por quê? Porque a pessoa chega em casa e tem tantos afazeres ou tantas coisas que são importantes, que elas precisam cumprir, elas não conseguem fazer o exercício. E não é diferente conosco, com relação, né, da nossa vida espiritual. Essa coisa de falar que é Cristo em casa não é verdade, porque você não tem como adorar como às vezes você adora na igreja. Por quê? Porque na igreja você se separa. É aquele momento que você abre mão da tua casa, dos seus afazeres, do seu trabalho, né, de tudo aquilo que te rodeia. Para quê? Para você adorar o Senhor. Então nós precisamos congregar, nós precisamos estar na presença de Deus.
Então não vem falar, você, pastor, não, mas eu estou em casa, estou muito bem, Deus tem feito milagres. Eu creio, Deus é Deus de milagres. Deus é Deus de milagres, é Deus de sobrenatural. Mas isso não impede que você congregue, que você esteja numa igreja. Pastor, mas não tem uma igreja para mim. Pelo amor de Deus, queridos. Quantas denominações existem? Eu creio que Deus já permitiu esse número de denominações para você congregar em uma. Então, nesse ano de 2023, queridos, congregue, tenha raízes numa igreja, sim, busque a presença do Senhor, porque ali você vai ter pessoas que têm a mesma fé que você tem, ali você vai encontrar pessoas que passam por dificuldades que talvez você está passando, e ali você vai trocar informação, ali você vai ver Deus operando milagres, ali você vai ter pessoas que te motivam a tua fé. Então não deixe de congregar, não deixe de buscar a Deus todo o tempo. Eu vou buscar a Deus em casa. Sim, claro, nós precisamos buscar a Deus em casa todo o tempo, mas isso não invalida, isso não te tira da responsabilidade de você buscar a Deus na igreja. Então, busque uma igreja nesse ano de 2023, faça a diferença. Olhe para trás, talvez a sua vida está toda complicada, a tua vida está paralisada, nada tem acontecido de uma forma favorável. Mas eu creio que nesse ano de 2023 vai ser diferente com você. Eu creio que você vai colocar essa palavra no seu coração e você vai meditar, você vai refletir, você vai fazer com que essa palavra se torne uma verdade na sua vida. Mas talvez você que está nos assistindo nesse momento ainda não entregou a sua vida a Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Queridos, Deus, Ele quer te salvar. O Senhor, Ele quer transformar a tua vida, não somente a sua vida pessoal, sua vida física, mas o Senhor, Ele quer te levar para uma eternidade. O Senhor te convida a ter um relacionamento com Ele profundo. Ele quer ser seu Pai, Ele quer te abraçar. E eu quero orar por você nesse dia. Feche os seus olhos. Senhor, quantas pessoas nesse momento estão nos assistindo? Não somente Deus aqui na cidade de Petrópolis, mas ao redor do mundo através das redes sociais. Pai, então em nome de Jesus, Pai, cada pessoa que estiver assistindo, Deus, esse programa, Pai, que esse ano de 2023 venha ser um ano de casa cheia, cheia da Tua presença. Que nós venhamos ocupar a nossa mente, o nosso entendimento com a Tua palavra. Que só venha, Senhor Deus, nos trazer a libertação de tudo aquilo que nos atrapalha. Que nós possamos, ó Deus, tomar cuidado, Senhor Deus, com aqueles pequenos detalhes, ó Pai, aquelas pequenas rachaduras que podem fazer com que a nossa vida, Senhor Deus, venha a ser destruída. Então, Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos estar alertas a todos os seus sinais, às suas promessas. Senhor Deus, a tudo aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Manifesta, Senhor, o Teu poder. Manifesta, Senhor Deus, a Sua graça sobre as nossas vidas. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que possamos ter mais tempo de leitura da Tua palavra, conhecer as Tuas promessas, orar, Senhor Deus, ó Pai, acreditando, ó Deus, que as Tuas promessas vão se cumprir em nossas vidas. Pai, eu oro também, Deus, para que nós possamos buscar o Senhor incansavelmente. Pai, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos, ó Deus, ter o Senhor, ó Deus, como prioridade na nossa vida. Senhor, que os primeiros horários do dia nós possamos nos separar, acordar mais cedo, sim, para a leitura da palavra, para ter um tempo a sós contigo. Senhor, nós usamos o nosso tempo de tantas maneiras, talvez maneiras que não são dignas, mas, Senhor, ensina-nos, ó Deus, a contar os nossos dias, Senhor Deus, a remir o nosso tempo, a fazer com que a Tua palavra, Deus, se cumpra na nossa vida. Senhor, que esse ano de 2023 venha a ser um ano de bênção, um ano de multiplicação, um ano de vitória, Deus, para todos aqueles que estão aí, Senhor Deus, nesse momento nos assistindo. Toma o Brasil em Tuas mãos, toma o mundo em Tuas mãos. Pai, manifesta o Teu poder, porque eu sei que Tu tens o melhor para cada um de nós. Oro também, Senhor Deus, para aquele que ainda não, ó Deus, ainda não te aceitou como sendo o único Salvador da sua vida. Ainda, Senhor Deus, não te reconheceu como Senhor. Pai, eu quero orar por essa pessoa. Senhor, que nesse momento, Pai, só posso estar visitando ela agora.
Senhor Deus, que ela possa entregar a sua vida a Ti, Pai. Que ela possa buscar uma igreja próxima à sua casa. Senhor Deus, que ela possa, Deus, começar a fazer essa caminhada, Senhor Deus, de retorno para casa. E que só venha, Deus, multiplicar as bênçãos sobre a vida de cada uma delas. Pai, Te louvamos por esse dia. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, graça e paz, Deus abençoe. Nós estamos encerrando o programa Pão da Vida, mas voltando na próxima semana. Compartilhe essa mensagem, né? Nossa mensagem fica sempre gravada lá no YouTube. Compartilhe com alguém. Eu tenho certeza que há muitas pessoas que precisam ouvir uma mensagem. Uma casa cheia, cheia da presença de Deus para esse ano de 2023. Um grande abraço, Deus abençoe. Tenham aí uma excelente semana em nome de Jesus. Estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida. TVC, a TV do Correio da Manhã.